Vamos dar continuidade ao nosso assunto, finalizar a cultura do mamoeiro agora, tá bom? Acabei de enviar um vídeo sobre as atividades da semana passada. Ao final dessas aulas de hoje, eu também vou fazer uma pequena atividade, coisa simples. Estou deixando 2 artigos sobre tratamentos fitossanitários de ordem pós-colheita. É interessante que a gente leia e debata lá no fórum para a gente se aprofundar sobre o assunto, o que tem se utilizado hoje sobre o tratamento pós-colheita do mamão, tá bom? Então vamos lá. Coloquei essa animação, esse preze aqui, de propósito, mostrando que quando a gente consome, ou na verdade a gente comercializa um produto, ele é só a ponta do iceberg. É o resultado do sucesso de todas as etapas que a gente viu até agora. Desde a escolha da semente, o preparo da área, a análise do solo, uma interpretação correta da análise de solo e todos os riscos que estão sujeitos às culturas, a comercialização, o produto que a gente vê na prateleira é só a ponta do iceberg. Várias outras etapas aqui estão envolvidas. Como a gente já viu várias, estão restando apenas essas, e é o que eu coloquei aqui para tornar visual para vocês, tá bom? Então a gente vai começar falando da colheita, uma vez que a gente trabalhou até então os tratos culturais da cultura, desde sexagem, desbrota, até manejo de pragas e doenças. Na colheita, é importante que se lembre que o mamão é um fruto. Agora eu estou falando do mamão e não do mamoeiro. A gente já está trabalhando com o fruto em si. O mamão ele é um fruto climatérico. Vocês lembram que a gente trabalhou lá em fisiologia vegetal que existe essa classificação dos frutos climatéricos e não climatéricos ou aclimatéricos? Esse pico climatérico é aquela questão do hormônio vegetal, o etileno, em que há um pico da sua produção no momento que esse fruto é retirado da planta-mãe. Em outras palavras, o metabolismo do fruto continua a ser exercido mesmo após colhido da planta-mãe. Isso se dá nos frutos climatéricos. Já os aclimatéricos ou os não climatéricos não têm esse pico do climatérico que a gente chama, ou seja, o pico na produção de etileno quando eles atingem a maturação fisiológica, tá bom? Em outras palavras, os frutos climatéricos como mamão, banana, eles amadurecem mesmo retirados da planta mãe. Já os frutos aclimatéricos como o abacaxi, melão, eles não amadurecem após colhidos da planta mãe. Por isso que eles têm que ser colhidos no ponto de maturação mesmo. Já esses que a gente está trabalhando agora como mamão, pode ser colhido verde de vez, desde que tenha sido atingida a maturação fisiológica, mesmo eles não estando maduros, eles amadureceram fisiologicamente, estão prontos para começar o processo de maturação. Não estão maduros ainda, estão no ponto de vista fisiológico, sim, mas comercial ainda não, tá bom? Então, por ser um fruto climatérico, o ideal é que a gente escolha ainda verde ou de vez. Por quê? Porque se for colhido maduro, vai se perder muito rapidamente. A gente sabe que o mamão ele amadurece muito rapidamente. 2, 3 dias, se você deixar em temperatura ambiente, ele já está estragado, já começa a se depreciar, a coloração fica bem amarelada, a polpa começa a se liquefazer, os fungos e bactérias pós-colheita, geralmente fungo, começa a aparecer como antracnose, alternária. Então, a ideia de colhermos antes, por se tratar de um fruto climatérico, é justamente isso, prolongar a vida útil desses frutos e também deixando eles com qualidades fitossanitárias adequadas, tá bom? Lembrando um ponto importante da colheita, que a gente falou na última aula, que alguns insetos, como a mosca das frutas, só vão atacar os frutos quando eles estão no ponto próximo da maturação. No caso, quando eles estão ficando amarelados. Então, uma saída, um manejo para controlar a mosca das frutas. Desculpa, o carro está passando aqui.
Então, o manejo adequado para a mosca das frutas é justamente antecipar o período de colheita com o fruto ainda verde ou o início do estágio de amarelecimento para que o fruto não seja atacado por tal inseto. Uma vez que a gente viu que os inseticidas são muito pouco eficientes para essa praga, tá bom? Então, vamos lá. O critério mais simples para se determinar o ponto de colheita do mamão é a coloração, a mudança na coloração. O fruto está verde, ele começa a mudar essa coloração de verde para o amarelo. Então, quanto mais amarelo, significa que ele está mais maduro. Então, se a gente tem dois mercados, o mercado interno, que é o nacional, e o externo leva mais tempo para chegar, atravessar o oceano, chegar lá na Europa ou nos Estados Unidos, então ele demanda mais tempo. Obviamente, temos que colher ainda bem mais verde do que para o mercado interno. Já para o mercado interno, a gente pode deixar ele amarecer um pouco mais, já que o mercado local é mais próximo, a gente consegue jogar esse produto mais rapidamente aqui no mercado nacional, tá? Então, além da mudança da coloração, o tempo que se leva para esse fruto começar a atingir o ponto de maturação também está baseado na abertura da flor. A abertura da flor é essencial para a cultura do mamoeiro. Uma vez que tem a etapa da sexagem, a gente tem que definir o sexo da planta, se vai ser feminino, masculino ou hermafrodita, e aí a partir daí, na sua fenologia, a gente observa os tratos culturais que vão ser utilizados para a cultura, até a programação de uma colheita, que no caso, com 4 a 6 meses após a abertura da flor, o fruto está começando a ficar no ponto de colheita. Como eu falei, para o comércio local, o fruto pode ser colhido quando apresentar 50% da sua coloração amarelada. Beleza? Como eu falei, o mercado local ele pode estar um pouco mais amarelado. A gente vê aqui, isso aqui são as estrias amarelas que a gente considera no fruto. Ele já tem 1, 2, 3, 4, talvez aqui uma quinta estria amarelada, já está bem mais maduro. Pessoal, vou dar uma parada aqui porque chegou um caminhão, acho que é para cá.